Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Bom, vamos falar desse jogo para nós chato Paraná, Avaí Guarani, nesse sábado 23 de janeiro, que vai acontecer às 18h30. Vamos falar um pouco disso hoje e quais as razões que o Guarani tem para brigar por alguma coisa ainda, né? E o que são essas coisas? Primeiro, agradecer a todo mundo, a seguida e contínua apoio aí de todas as pessoas para a gente falar. E tem sido esses últimos jogos super difícil a gente falar, né? Ter ânimo para conseguir dar opiniões sobre o Guarani, a não ser e conter ansiedade também de falar de planejamento, de falar, de dar opinião, de dar pitaco. Ou seja, a gente tem muito mais vontade e ansiedade de falar do que vem pela frente, né, nas próximas competições, do que falar dessa, obviamente. Mas ainda tem algumas coisas que o Guarani precisaria brigar por, né, que é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, inclusive a gente teve algumas reportagens falando agora um pouco mais disso, que é o único foco do Guarani, e é bem interessante a gente ver também quão complicada está essa vaga da Copa do Brasil. Na verdade, eu diria que do ponto de vista matemático e probabilístico, a gente está muito mais torcendo na Série A do que torcendo na Série B em relação a aquilo que possa nos favorecer para que a gente vá para a Copa do Brasil. Explicando rapidamente. A Copa do Brasil, nós temos duas chances. Ou a gente herda a vaga do campeão do interior, que hoje é do Red Bull Bragantino, que nós somos vice. Então, se o Red Bull Bragantino conseguir a vaga de outra forma, nós poderíamos herdar essa vaga. Na minha opinião, temos probabilidade, essa é a maior chance. A outra é via ranking, que a gente teria que ter uma posição um pouco melhor no Campeonato Brasileiro e ainda assim a gente dependeria de alguns outros resultados, de muitas outras combinações, de performance de Cuiabá na Taça Verde, Campeonato Verde, sei lá como é que chama o negócio. Então depende de muita coisa. O Guarani hoje, no caso da vaga da Série A, ou seja, do Red Bull, da posição do Red Bull hoje é 11º, se ele chegar em 9º ou 8º, a gente herdaria essa vaga. Não é fácil também, porque logo à frente ele vem um pelotão de Corinthians, Santos e tudo mais. Então, eu acho que dá, porque o Red Bull Bragantino está num ascendente dentro desse momento do campeonato, faltando 7 rodadas, mas não é fácil, não é óbvio. No caso nosso, nós estamos em 12º lugar na Série B, ou seja, diretoria, realmente foi o projeto de vocês, só escapamos do rebaixamento, estamos na segunda página da classificação, que é uma vergonha nesse caso, e é onde estivemos, né? Mas temos que ganhar os 2 jogos, classificar um pouco melhor no campeonato, para rezar para um monte de outras combinações para que a gente vá à Copa do Brasil. Então a probabilidade maior está na Série A. Portanto, tira ainda mais a motivação para esses 2 jogos agora. O nosso adversário, por sua vez, o Avaí, ele investiu muito para poder subir esse ano. Investiu errado, na minha opinião, quer dizer, ele sim, investiu num monte de medalhão, que medalhões ao longo do ano foram sem salário, viram chinelinhos, né? Valdívia, Ralf, Bruno Silva, Betão, até medo de algumas coisas. Valdívia até que sempre foi um bom jogador, não vamos discutir isso. Portanto, 2 constatações disso. É um time, e eu até esperei para a gente poder fazer o pré-jogo
depois para que a gente tivesse algumas definições no início da rodada, a chance do Avaí é muito pequena de subir. Só tem 3 times brigando ainda, e vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Juventude, CSA e Avaí. O Avaí tem pouquíssima chance, ele tem que ganhar hoje do Guarani e o último jogo dele, 2 jogos, os 2 últimos jogos, e torcer para Juventude e CSA não ganharem suas próximas partidas. No caso do Juventude é pior que isso ainda, ele tem que perder, porque o Avaí só chega a 58 e o Juventude já tem 58. Detalhe, o Juventude joga a última partida com o Guarani em Campinas. Não que isso seja uma grande tarefa, uma tarefa muito difícil. Para o Juventude é, porque tanto Juventude quanto o CSA são times, na minha opinião, não fortes, mas que tiveram uma estabilidade maior ao longo do campeonato. Então, o Avaí também vem com ânimo, vem com as últimas esperanças, então obviamente que vai vir para cima do Guarani, né? Mas, na minha opinião, pouquíssimo provável de subir o Avaí, mesmo que ganhe hoje do Guarani, né? E não acho nada difícil. Nós vamos falar um pouco disso. Por último, comentário, antes de falar do time, eventual time que pode entrar hoje para jogar contra o Avaí, eu queria falar um pouquinho, de novo, né, repetir, mas sem me estender muito, porque está ficando até meio chato, de quão fácil era essa Série B para a gente subir. Olha quem está na briga. Então, se o Guarani estivesse na briga ainda com o Juventude, provavelmente nós estaríamos disputando o acesso, né? Ou seja, parece óbvio isso, mas só tem esses 3 times. Então o Guarani seria o eventual quarto time, porque outras combinações teriam ocorrido, e para disputar 2 vagas com jogo em casa como mandante, né? Outra constatação, nós estamos, o Juventude ficaria com 58, porque nós estamos considerando que o Guarani ganharia o jogo, né? Ficaria com 58, e o CSA está com 57, só chega a 60. Então, o limite do cara que vai subir, ou seja, quem não subir, né, vai ficar muito próximo dos 60 pontos ali. E quem subir, ao redor de 60. É essa a linha de corte. Então, nós estamos falando, a gente falou isso, meio calculando isso, a linha de corte vai ser 60 pontos no máximo. No máximo. E os times que estão disputando são fracos. Nós conhecemos o Juventude, lá nós perdemos para o Juventude, mas poderia ter ganho, vocês lembram que foi uma boa partida nossa, e o time do Juventude não é nada disso, perdeu o centroavante ao longo do campeonato, o técnico é o nosso amigo Pintado, enfim, uma limitação sem tamanho, o CSA ontem mesmo, apesar do trabalho bom que o Moser fez, o time é muito limitado, não conseguiu ganhar do Brasil de Pelotas, que nós também não conseguimos. Então, tudo bem. Choros à parte, lamúrias à parte, ano que vem o que sobra para a gente é a Série B. Então, indo para o próximo capítulo, sobre quem joga, eu acho que sim, nós temos que tentar a vaga na Copa do Brasil, mas já preparando esse time, filtrando, peneirando o time para a Série A2 e Campeonato Brasileiro do ano que vem. Acho que já tem. Então, jogadores que estão fora dos nossos planos, e quem está lá dentro sabe quem está fora, né? Não adianta jogar. Eu vou continuar adotando a minha linha de raciocínio que eu adotei nos outros programas, a escalação que eu dei para o jogo contra o Vitória, e não mudo minha opinião com relação a isso. Acho que baseado em tudo que eu falei antes, o time para jogar tem que ter esse conceito, na minha opinião. E baseado nisso, nós temos alguns jogadores fora ainda, ou por causa do Covid ou por causa de suspensão. O Sávio e o Crispim, né? O Bruno Silva, apesar de já estar saindo da quarentena, parece que sentiu um pouco os efeitos da Covid. O Matheus Souza tem uma cirurgia ainda do dente para fazer, ou fez e está se recuperando. E Pim e Lud, que parece que não estão liberados, apesar do período de quarentena ter terminado também, tá? Então, nós temos algumas possibilidades e probabilidades em relação a quem estaria mais pronto para jogar pelo menos part-time.
Então, o meu time, o time que eu escalaria, não é o time que está saindo aí na mídia, acho que nem é o time que o próprio Felipe Conceição vai escalar, mas na minha opinião, considerando o conceito de quem eu já sei que não vai jogar ou não vai jogar no ano que vem, que eu não quero que jogue que vem no Guarani não escalar, eu partiria pelo seguinte: Gabriel Mesquita, o goleiro, lateral direito eu jogaria com o Pablo, apesar de o Cristóvão estar liberado, 34 o Valber e o Didi seriam os dois zagueiros, e na lateral esquerda o Bidu já está liberado, eu não sei se ele tem condição para jogar o tempo inteiro, se com o efeito da Covid ele vai estar submetido ou foi submetido, mas eu jogaria com o Bidu na lateral esquerda. Se o Bidu não puder, Eliel, não o Eric Daltro, Eliel. Isso vai impactar na frente? Pode, nas alternativas sem dúvida. Volante Marcelo, meia Murilo Rangel, aí a segunda meia ou segunda volante tem algumas opções, algumas configurações frente àquilo que a gente tem, não são muitas. Então, para a gente ir na linha da dignidade, eu manteria o Rickson, colocaria o Rickson nesse ponto. Ah, mas o Rickson fica? Tenho dúvidas. Para mim, não é tudo isso, mas tenho dúvidas. Então, a condição vai me forçar a escalar, e também pela dignidade, para a gente não tomar uma sacola lá, o Rickson, entraria com o Rickson. No ataque, Vagninho, Renanzinho, considerando que o Renanzinho está pronto para jogar, e aí eu fico sem grandes opções, considerando o conceito meu de quem não fica, não joga. Como eu coloquei o Bidu na lateral esquerda, eu colocaria, compondo essa frente nossa, linha de frente, o Eliel, que não acho sensacional, não acho a melhor opção do ponto de vista técnico necessariamente, mas é quem jogou a última partida, tem que ser coerente. Agora, se o Bidu não puder jogar e o Eliel jogar na lateral esquerda, nós ficamos sem muitas opções de escolha, e aí teria que entrar o Júnior Todinho. Se é contra o Wellington, o Júnior Todinho ficar para o ano que vem, eu dependeria. Primeiro que eu não conheço tão bem assim o Júnior Todinho. Do ponto de vista comportamental, não me agrada muito. Bom, a gente sabe porque, eu não vou entrar no mérito disso. Agora, depende de uma séria conversa que o Felipe Conceição teria que ter com esse cara. Se a intenção dele é ficar, se a intenção do Guarani é que ele fique, e se nós vamos exigir que ele não chinele a partir de agora, é uma conversa muito séria que tem que ter com esse cara. Mas poucas opções. Então, na frente, Júnior Todinho e Eliel, revisando o time. Gabriel Mesquita, Pablo, Valber, Didi, Bidu, Marcelo, Murilo, Rickson, Vagninho, Renanzinho e Eliel, ou Júnior Todinho. É isso, gente. Fim de feira total. Nós estamos catando os cacos ainda. E no fim da história, nós estamos numa posição muito medíocre conforme o time que planejamos. Só reforçando, se planejarmos mediocremente, estaremos em posições medíocres. Um exemplo disso, hein? Um exemplo disso. Olha o Avaí. O Avaí tinha um plano, na minha opinião, equivocado do ponto de vista estratégico e tático. Ou seja, contratou um monte de chinelo, um monte de medalhão, um monte. Mas, claramente, tanto eles quanto a Pinguela investiram, apostaram em subir. Isso é fato. Isso é muito fato. Apesar do desastre que foi a Série B, tanto do Avaí, da Pinguela já constatado, mas inclusive do Avaí, eles estão na última rodada ainda com chance. Apesar do desastre, falta de dinheiro e tudo mais. No nosso caso, nós nos preparamos para não cair. E aí caiu o time remendado que a gente tinha. Remendado, que eu quero dizer, não tem nada a ver com a Covid, antes da Covid. Nosso time ajeitado, que foi ajeitado pelo Felipe Conceição, sem centroavante, com limitações em vários setores, conseguiu ter esperança de subir e, obviamente, obviamente, como a gente consegue constatar, não conseguiu.
O planejamento é muito importante. Nós temos que mirar um target factível, alto, e formar um time com responsabilidade. Se assim fizermos, nós estamos muito próximos, não é certeza de sucesso, mas é a probabilidade muito maior de conseguirmos o sucesso, né? É isso, gente. Eu espero que a gente tenha um bom jogo, eu espero que a gente consiga ir para a Copa do Brasil, e principalmente que a gente consiga formar um bom time para daqui 30 dias, 30 e poucos dias, está começando o Paulista, né? Grande abraço, bom sábado para todos, um abraço, até mais, tchau.